Irmãos, vamos começar novamente aqui a transmissão do culto. A primeira vez o áudio não funcionou, mas agora eu creio que os irmãos estão me ouvindo, né? Então os irmãos aí podem colocar seu comentário. Se tiver acontecendo alguma falha, os irmãos podem escrever para a gente poder solucionar aqui qualquer problema que possa ocorrer. Então, os irmãos aí estão entrando novamente. Ok. Eu vou então fazer a leitura de um hino antes da mensagem. Eu vou ler a letra do hino Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvamos a Deus porque é Ele quem está assentado no trono do universo. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem determina, e nós podemos descansar sabendo que estamos nas mãos do nosso Senhor. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o culto dessa noite, e como disse, os irmãos fiquem à vontade para interagir aqui nos comentários. Você pode colocar seus pedidos de oração para nós também orarmos no final da transmissão. Então vamos orar. Senhor, abençoe esse culto que aqui se inicia, e queremos pedir que o Senhor venha abençoar essa transmissão e que a mensagem que iremos estudar sirva para fortalecer a fé do Teu povo, Pai. Abençoe esse momento aqui, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Bom, estamos estudando a primeira carta de Pedro aqui de quarta-feira, e hoje nós vamos no capítulo 2. Eu vou ler do 18 ao 25, então você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. O tema dessa mensagem é um tema de um assunto que ninguém quer passar. Nós vamos falar sobre sofrer injustamente. Então vamos ver o que a Bíblia tem a dizer para aqueles crentes que estão sofrendo injustamente no momento, ou venham a sofrer injustamente. Eu vou ler aqui 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês também foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Irmãos, um crente que está fazendo a vontade de Deus, o crente que está andando com o Senhor, amando o Senhor,
esse crente pode passar por injustiças? Um crente que está sendo amado por Deus, protegido por Deus, ele pode passar por injustiças? Tem muita gente que acha que não. E eu vou dizer, o próprio apóstolo Pedro, ele achava que o Filho de Deus não podia passar por injustiça. Lembra quando Jesus disse, olha, que eu serei entregue nas mãos de pecadores, eu serei açoitado, eu serei crucificado, eu serei morto? Lembra? Jesus, ele avisou os discípulos que passaria pela cruz, e toda vez que Jesus falava sobre a cruz, Pedro dizia, não, Senhor, isso nunca pode acontecer, o Senhor nunca poderá passar por esse sofrimento. E aí Jesus repreendia Pedro, ele falou, não, Pedro, você está errado. E até no Getsêmani, naquele momento em que Jesus foi preso, Pedro tentou enfrentar. Pedro, ele sacou uma espada e ele chegou a cortar a orelha de um daqueles que foram lá prender Jesus. E Jesus mais uma vez repreende a Pedro, Pedro, você está errado. Significa que não houve ninguém neste mundo que foi tão amado pelo Pai, tão protegido pelo Pai, não teve ninguém que obedeceu tanto à vontade do Pai como Jesus. E mesmo Jesus tendo feito toda a vontade do Pai, o Senhor Jesus também sofreu injustamente. Se Jesus sofreu injustamente, o que dirá de nós? Então o apóstolo Pedro, ele aprendeu que o crente, ele pode sim sofrer injustiça deste mundo. E quando ele vai tratar desse assunto, ele vai dirigir a palavra para aqueles irmãos que mais sofreram injustamente, que eram os escravos. Então ele diz aqui no versículo 18, por exemplo, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. A palavra grega que Pedro usa aqui é a palavra déspota. Ele diz, mesmo que o seu senhor seja um déspota, seja uma pessoa cruel, você tem que se sujeitar a ele com respeito. E alguém poderia dizer, mas Pedro, eu estou sofrendo, eu estou levando açoites, mesmo sem ter feito nada errado. Aí Pedro diz, mas espera aí, que vantagem você teria se estivesse apanhando por ter aprontado? Mas se você está apanhando, se você está sofrendo, mesmo tendo feito tudo certo, eu vou dizer, isto é louvável diante de Deus. Como assim? Como que sofrer injustamente é louvável aos olhos de Deus? Pedro vai dizer que toda vez que eu dou um bom testemunho, no momento em que eu estou injustiçado, isso significa que Deus vai recompensar. Então, quando você se comporta, quando você reage de acordo com a vontade de Deus, no meio das injustiças, Deus vai te recompensar no último dia. Jesus falou sobre isso em Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, isso aqui também diz respeito a você que talvez ajudou alguém, você que fez o bem para uma pessoa e a pessoa te tratou mal. Isso é muito comum. Às vezes você ajudou tanto uma pessoa e aí aquela pessoa acabou fazendo o mal contra você. Aí eu pergunto, como que o mundo ensina nós lidarmos com as pessoas que pagam o bem com o mal? Como que o mundo ensina nós lidarmos com as pessoas que fizeram mal para nós, apesar de termos feito o bem para elas? O que o mundo ensina? O mundo ensina, se afaste delas, ignore elas, faça de conta que elas não existem. O mundo tem até um nome, né? O mundo chega a rotular certas pessoas de pessoas tóxicas. Então, aquela pessoa tóxica que te faz mal, você tem que se afastar dela, tem que se livrar dela. Mas vamos ver o que é que Jesus diz acerca daquelas pessoas que nos tratam mal. O que é que Jesus diz acerca daquelas pessoas que nos pagam mal, mesmo você fazendo bem para elas, elas te pagam o bem com o mal?
Como lidar com aquelas pessoas que estão fazendo você sofrer injustamente. Então, em Lucas capítulo 6, no versículo 32, diz assim a Escritura: que mérito vocês terão se amarem o que os amam? Até os pecadores amam os que o amam. Então, Jesus está dizendo, o que adianta ser crente se eu só estou amando aquelas pessoas que me amam? Se eu só faço o bem para quem me faz o bem, eu não preciso ser crente. Você não precisa nascer de novo para você amar as pessoas que te amam. Você não precisa ser um filho de Deus para você fazer o bem para aqueles que já te fazem bem. Porque as pessoas do mundo já agem assim. As pessoas perdidas já agem assim. Aí Jesus ele continua, versículo 33. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores. Jesus está dizendo que o Filho de Deus, ele age de forma diferente do mundo. Ele age de forma diferente dos pecadores, as pessoas que não são filhos de Deus. E Jesus agora ele ensina como que o Filho de Deus ele vai agir para com as pessoas más. Versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos, façam o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O que Jesus ensina? Quando você trata mal as pessoas que te tratam mal, você está agindo igual a todo mundo. Mas quando você trata bem aquele que te tratou mal, aí você se torna parecido com Deus, com o Senhor Jesus. A diferença. Por quê? Porque Deus age assim. Deus ele derrama bênçãos também sobre a vida de pessoas más. Deus derrama bênçãos sobre a vida do ateu. Deus derrama bênçãos sobre a vida daquele que o rejeita. Deus manda chuva, Deus manda sustento. Deus ele faz o bem com pessoas que não merecem, a começar de nós. Nós merecíamos o sacrifício de Jesus? Nós merecíamos ser amados por Deus? Nós merecíamos ter o sangue precioso de Cristo derramado por nós? Não. Mas assim como Deus foi bondoso conosco, assim como Deus é bondoso com quem não merece, nós temos também que ser bondosos. Temos que fazer o bem com pessoas que não merecem e com pessoas até que nos tratam mal. Porque Jesus disse, toda vez que você fizer isso, você receberá a recompensa. Ele diz, a recompensa será grande. Então, aquela pessoa que te pagou o bem com o mal, aquela pessoa tóxica, né? Ame ela, faça o bem para ela, e a sua recompensa será grande. Como tratar com o meu chefe? Meu chefe é uma pessoa terrível. O meu chefe é injusto, faça o bem para ele, aí você será parecido com o Senhor Jesus e a sua recompensa será grande. Como que eu vou lidar com um vizinho que pisou na bola comigo? Ame ele, você será parecido com Jesus e a sua recompensa será grande. Como que eu vou lidar com aquela pessoa que eu fiz o bem para ela e agora está falando mal de mim? Ame ela, faça o bem, você será parecido com Jesus e a sua recompensa será grande. Essa é a ética do reino, é assim que o Filho de Deus age. E agora voltando aqui para Pedro, continuando aqui, no versículo 21 ele diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Então agora Pedro vai fundamentar, o motivo que eu tenho para tratar bem as pessoas que me fazem mal, é porque o próprio Senhor Jesus deixou esse exemplo para nós.
Então, quando ele diz aqui que nós temos que seguir os passos de Jesus, o que significa seguir os passos de Jesus? Sabe quando a criança está aprendendo a escrever, né, com letra de mão, né, ou letra cursiva, tem esses nomes aí, geralmente a criança, ela pega o lápis, né, e ela tenta escrever por cima de uma palavra, né, ela tenta seguir os contornos de uma letra, de uma palavra, até ela conseguir escrever a palavra sozinha. É isso que Pedro está dizendo de seguir os passos de Jesus. É eu imitar, é eu tentar imitar a maneira como Jesus agiu. Então eu tenho que ver como que Jesus agiu no momento em que ele mais sofreu de forma injusta, e eu tenho que imitá-lo. Versículo 22 ele diz: olha, o Senhor Jesus não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então está dizendo aqui que se teve uma pessoa que não mereceu ser injustiçada, essa pessoa foi o Senhor Jesus, porque nunca pecou, Jesus nunca soltou uma palavra errada, ele nunca enganou ninguém, nunca pecou, Jesus nunca teve um pensamento errado. Jesus não mereceu, ele não merecia passar por esse sofrimento injusto. Mas olha como Jesus reagiu ao sofrimento, verso 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus foi xingado, ele foi xingado dos piores palavrões que talvez existiam naquela época. Pense no pior dos pior palavrão. Jesus, ele foi xingado de tudo isso. Só que quando ele recebia esses xingamentos, esses insultos, como que ele agia? Ele não devolvia o xingamento. Ele ouvia o xingamento, ficava quieto. Jesus também, ele sofreu, as pessoas cuspiam nele, os soldados bateram nele com varas, os soldados chicotearam as costas de Jesus, ao ponto de suas costas ficarem todas, a pele toda moída, e os soldados, à medida que eles chicotavam Jesus, eles zombavam dele. E como que Jesus agia nesse momento? Ele não ameaçou. Jesus poderia dizer: olha, você vai ver só, não vai ficar de graça isso não. Não, ele não ameaçou. E diz também que em tudo isso que ele sofreu, ele entregava-se àquele que julga com justiça. Aqui que está a nossa postura. O crente que sofre as injustiças calado, não é um crente fraco nem mole, porque Jesus não foi fraco e mole. Jesus foi forte, porque Jesus, ele tinha poder para acabar a qualquer momento com aquele sofrimento. Porque a Bíblia diz que quando Cristo voltar nas nuvens, com toda a sua glória, a Bíblia diz que ele vai derrotar todos os seus inimigos com uma só palavra. Com uma só palavra, Jesus poderia ter destruído todos esses inimigos no momento da cruz, mas ele não fez isso, porque disso dependia a nossa salvação. Jesus, ele foi forte em suportar tudo isso, sem abrir a boca e sem reagir. Mas o versículo diz também que Jesus, ele estava entregando-se, ele estava colocando tudo isso nas mãos do Senhor. É assim que nós devemos agir. Quando nós sofrermos injustiça, eu tenho que orar: ó Senhor, o Senhor está vendo. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos toda essa injustiça que está acontecendo comigo. Senhor, eu quero colocar nas suas mãos toda essa maldade que aquela pessoa está fazendo contra mim. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos toda essa maledicência que estão fazendo contra mim.
Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos todos esses planos malignos e diabólicos que estão sendo armados contra mim. É assim que o crente age. Você age como Jesus, quieto, calado, mas ao mesmo tempo que você está calado, você está entregando tudo isso nas mãos do Pai, porque o Pai é quem julga com justiça. Então é assim que nós devemos reagir ao sofrimento. Para as pessoas que te fazem mal, você fica quieto, calado, mas ao mesmo tempo que você está calado, você está entregando todas essas coisas nas mãos do Senhor, e o Senhor julga com justiça. Jesus, ele mesmo falou para Judas, né? Olha, o Filho do Homem vai como está profetizado, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria nem ter nascido. Jesus está dizendo: olha, Judas, eu não vou fazer nada contra você, mas o Pai vai. Então não ficou barato. Por quê? Porque Jesus, ele não fez nada, mas ele entregou tudo para o Pai, que julga com justiça, e é assim que nós devemos agir. Agora Pedro continua no versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Esse versículo 24 mostra o porquê que nós devemos fazer o bem para quem não merece. Porque Jesus, ele sofreu para quem não merecia. Porque Jesus não pecou, e ele está sofrendo o castigo de quem pecou. Jesus nunca soltou uma palavra inútil, mas Jesus está sofrendo por pessoas que falaram muitas palavras podres. Jesus, ele sempre foi obediente ao Pai, mas ele está morrendo por pessoas que foram rebeldes ao Pai. Jesus, ele sempre foi puro, mas ele está sofrendo por causa de gente que foi impura, por causa de gente imoral, por causa de gente indecente. Jesus está sofrendo por quem não merece. Esse é o motivo porque eu e você devemos orar também por quem não merece, por quem não faz para quem nos faz o mal. Ore por essas pessoas e deseje a conversão dessas pessoas. Ore pela conversão dos seus inimigos. Ore pela salvação daqueles que te fazem mal, ou usando o rótulo que o mundo usa, ore pelas pessoas tóxicas. Ame elas, faça o bem para elas, não se afaste, faça o bem para elas. Ore por elas. Porque quanto mais você agir assim, mais você estará imitando os passos de Jesus. Então nós temos dois caminhos: ou eu imito os passos das pessoas do mundo, ou eu imito os passos daquilo que alguns profissionais ensinam, ou eu sigo os passos de Jesus, ou eu sigo os passos do que aqueles filósofos famosos dizem, ou eu sigo os passos de Jesus. E amém, e louvamos o Senhor Jesus, porque Ele morreu por quem não merece. Porque olha o que aconteceu conosco aqui no versículo 25: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Nós éramos desgarrados, estávamos longe do Senhor, estávamos a passos largos para o inferno. Louvado seja o Senhor Jesus, que Ele foi até o fim, porque foi graças ao sacrifício dEle que o nosso pecado foi perdoado, graças ao sacrifício dEle que nós fomos curados do nosso pecado, e que agora nós não somos mais ovelhas desgarradas, mas somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus. Por isso é que você também deve fazer o bem para as pessoas más, para que um dia você possa ver essa pessoa no seu lado, cultuando o Senhor Jesus. Aquelas pessoas que são teus inimigos,
pessoa, um dia você vê que a pessoa que é teu inimigo do seu lado, cultuando o Senhor, com a vida transformada, não há preço. Então, anseie por isso. E o Senhor Jesus, que nos amou até o fim, sofreu por nós. Ele é o nosso pastor e também o bispo de nossa alma. Pedro aqui usa duas palavrinhas, né? Jesus, ele é pastor e bispo. O que é pastor? Pastor é aquele que conduz o rebanho. Tem a ver com proximidade. Então o Senhor Jesus não apenas nos salvou, nos trouxe para o seu rebanho, mas o Senhor Jesus, ele anda com a gente, nos protege, nos guarda, é o nosso pastor. Ele também é o bispo. O que é o bispo? O bispo é aquela pessoa que sobe assim num lugar mais alto e fica avistando para ver se não tem perigo se aproximando. O bispo aqui tem a ver com aquela pessoa que sobe numa guarita lá, e quando ele percebe que tem algum perigo se aproximando, ele grita, ele avisa, ó, perigo se aproximando. É isso que Jesus faz conosco. Ao mesmo tempo que Jesus, ele anda conosco, Jesus, ele sabe os perigos que estão à frente, e Jesus nos protege de perigos que a gente nem percebe, nem vê. Jesus sabe os perigos que eu vou correr amanhã, mas ele já está me protegendo do mal que vai acontecer amanhã. E se for necessário que passemos pelo mal, Jesus também vai estar com a gente no meio do mal, no meio do vale. E ele vai usar esse mal e esse vale para fortalecer nossa fé. Por isso, irmãos, nós vamos sofrer injustiça sim, mas vamos seguir os passos de Jesus. Vamos ser misericordiosos como o Senhor é misericordioso. E eu digo, isso aqui não serve só para os inimigos, mas serve até para quem não é o seu inimigo. Isso serve até para o relacionamento em casa, um relacionamento conjugal entre casais. Quantas brigas de casais seriam evitadas se houvesse mais misericórdia? Quantas brigas da família seriam evitadas se as pessoas olhassem com mais misericórdia? Olha, ele pisou na bola, ele errou, mas eu quero ser misericordioso com ele. Eu não quero criar uma briga, eu não quero criar um problema. Sejamos misericordiosos, como o Senhor é misericordioso conosco. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nos ensine, Senhor, nos ajude. Nós também queremos seguir os passos de Jesus. Nós não queremos imitar os passos do mundo. Não queremos imitar os passos dos conselheiros deste mundo. Não queremos seguir os conselhos que estão aí nas redes sociais. Nós queremos seguir os conselhos, queremos seguir os passos do Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a sermos misericordiosos. Nos ajude, Senhor, a amarmos e fazermos o bem até para quem nos faz o mal, ansiando, Pai, que um dia essa pessoa possa também se tornar um filho teu. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, nós vamos passar agora para a segunda parte do culto, que são os pedidos de oração. O primeiro pedido que eu coloco aqui, irmãos, é que é uma boa notícia, né, que já foi colocado nos grupos, e amanhã eu vou colocar também na página da igreja. Se Deus assim permitir, no próximo domingo nós retornaremos aos cultos presenciais. Mas é importante que os irmãos leiam o protocolo que iremos adotar aqui na igreja. O protocolo já está nos grupos da igreja e o protocolo será colocado na página da igreja amanhã também. Então é importante que os irmãos leiam esse protocolo e também lembrar que não vai ser possível recebermos todas as famílias no mesmo culto. Os irmãos sabem que o nosso espaço aqui é pequeno e temos que manter um distanciamento interno. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir que cada família, a partir de amanhã, pode ser a partir de amanhã, coloque no grupo o culto que você quer participar, se é domingo de manhã ou domingo à noite. Então vamos supor que você diz, pastor, eu prefiro ir domingo de manhã, então escreva lá no grupo, olha, eu e minha família iremos domingo de manhã. Ou talvez você diga, não, eu prefiro ir à noite,
então coloque lá, olha, eu irei no domingo à noite, porque infelizmente não vai ter como todo mundo vir cedo à noite. Então escolha aí, né, o horário e coloque nos grupos amanhã. E lembrando que os cultos continuarão a ser transmitidos pela internet. Então, os irmãos que optarem por não vir, né, podem também acompanhar o culto pela internet. Então, os irmãos que, talvez os irmãos que vai vir à noite e não de manhã, então de manhã poderá acompanhar o culto pela internet. Mas, irmãos, leiam atentamente o protocolo, né, e o cuidado que nós temos também, né, se você está com dúvida se deve vir ou não, talvez você apresentou alguns sintomas, ou talvez você teve contato com quem esteve contaminado com o Covid. Então, nessas situações assim, nós recomendamos que você acompanhe o culto em casa, pela transmissão online. Os irmãos idosos também, eu sei que os irmãos idosos também são bem vulneráveis, os irmãos fiquem, queremos respeitar, os irmãos fiquem à vontade quanto a isso, mas leiam lá o protocolo que nós colocamos lá, e que tudo possa correr bem, que Deus possa abençoar esse novo momento aqui que nós vamos viver aqui na igreja. E de quarta-feira, o culto de quarta-feira, qualquer um pode vir, porque quarta-feira geralmente o público é menor, mas é domingo à noite, de domingo que os irmãos têm que colocar, escolher que culto vai vir, se é de manhã ou à noite. Ok, sem perder tempo, nós vamos agora ver os pedidos de oração. Eu vou começar a ler aqui os pedidos que as irmãs colocaram no grupo delas. Primeiro pedido aqui, a minha mãe, irmã Zenite: agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito por nós, pela vida do Cleito, que tem apresentado melhor a cada dia, e também pelos cuidados para com a Dulce e as meninas. Agradecemos também aos irmãos que estiveram orando e pedimos que continue a oração pela completa restauração da saúde dele. Amém? Então vamos agradecer a Deus e continuar orando, né? Que Deus abençoe o total restabelecimento da saúde do meu irmão, e que continue cuidando também da saúde da minha cunhada e das minhas sobrinhas. Irmã Terezinha: peço oração pela minha família e pela saúde de todos os irmãos da igreja. Amém, irmã? Que Deus continue cuidando da sua família e da saúde de todos nós. Irmã Elisete: agradeço a Deus pelo cuidado e peço oração por emprego, por sabedoria, por mim e para todos os irmãos, saúde física e espiritual. Amém, irmã? Que Deus continue cuidando, fortalecendo, e vamos continuar intercedendo ao Senhor, que Deus abra essa porta de emprego para a irmã e para todos os irmãos que estão também precisando de um emprego. Vamos continuar intercedendo ao Senhor. Irmã Rose: agradeço a Deus por seu cuidado por nós, pela minha família, pela madrinha da minha sobrinha Rosana, que depois de 20 dias entubada ainda não apresentou uma leve melhora. Continue oração por mim, ainda não consigo dormir, mesmo tomando remédio. Amanhã eu volto ao médico ver meu exame, que esteja tudo no controle de Deus. Dou graças porque até aqui Ele tem nos sustentado. Agradeço a todos os irmãos por orarem por nós. Amém, irmã? Vamos estar orando que Deus continue a abençoar esse tratamento, essa recuperação, que logo a irmã possa estar com a saúde toda restabelecida. Irmã Vânia: agradeço pelas bênçãos, proteção, livramentos, e continuo pedindo oração pela cirurgia da minha mãe, pelo meu irmão Washington, o estado dele é estável, e por toda a igreja, que Deus fortaleça a nossa fé a cada dia. Amém, Vânia? Que Deus continue, cuidando de tudo, Deus venha abençoar a cirurgia da sua mãe, que seja uma bênção, e que Deus também possa restabelecer e curar a saúde do seu irmão. Deixa eu ver agora no grupo dos homens.
Irmão Leandro, ele escreve: boa noite, eu agradeço ao Senhor por tudo e peço oração pela igreja, irmãos, e pela salvação da família e também pela nossa nação. Amém, irmão Leandro? Que Deus continue cuidando da sua família e vamos lembrar de orar pelo nosso país. Irmão Marcelo, boa noite, irmãos. Eu agradeço pela proteção que Deus nos tem dado e peço pela igreja nessa nova etapa, que tudo seja feito para a honra e a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Estamos todos com podemos dizer, uma ansiedade boa, né? Que é o desejo de ver os irmãos novamente aqui. Então, que Deus venha abençoar, que Deus possa, pela vontade dele, propiciar tudo isso. Irmão Gilberto, agradeço a Deus por tudo, que Ele esteja sempre nos abençoando. Amém, irmão? Que Deus continue cuidando de todos nós. Irmão Divino, boa noite, irmãos. Vamos juntos orar em agradecimento a Deus por estar cuidando de nós, zelando pelas nossas vidas e na nossa igreja e guardando nossos familiares. Amém, irmão Divino? Que Deus continue cuidando e zelando por cada um de nós. Irmão Cláudio também escreve: agradeço a Deus pelo sustento e cuidado sobre nossas vidas, que Deus aumente a nossa fé a cada dia. Amém? Que Deus venha realmente fazer crescer a nossa fé, a nossa esperança nele. Deixa eu ver se no WhatsApp tem mais. Não tem. Agora eu vou no Facebook. Vamos lá. Boa noite a todos aqui, né? Ok, Manete, ela escreve: agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas, agradeço pelo cuidado e proteção conosco, agradeço pelo meu trabalho, peço pelos desempregados e pelos missionários e pela minha família no geral. Amém, Anete? Que Deus esteja fortalecendo, abençoando a sua família. E como você colocou aqui, né, como essa fase está difícil, né, para aqueles irmãos que não têm ainda um emprego, mas que Deus possa ter misericórdia e conceder essa porta de emprego. Creio que os avisos são esses, olhando aqui no WhatsApp, nenhum pedido novo. Então nós vamos orar, né, e que Deus venha conceder a melhor resposta aqui para cada pedido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que recebemos em Te cultuar. Eu quero apresentar todos esses pedidos diante de Ti. Os pedidos, Senhor, de enfermidade, que o Senhor visite cada enfermo, Pai, abençoando o tratamento, trazendo a cura, Pai, para cada doente. Eu peço pelos desempregados, Pai. Se para quem tem um emprego, esse momento está difícil, Pai, imagina para aqueles que não têm um emprego ainda. Por isso, Pai, tem misericórdia. Abra uma porta de emprego para aqueles que assim carecem, Pai. Esteja também fortalecendo a fé de cada irmão aqui da Tua igreja. Que a nossa esperança em Ti possa se fundamentar cada dia mais. Eu peço também por esse final de semana, Pai. Depois de 5 meses, ó Pai, finalmente nós vamos poder reunir em parte. Mas que o Senhor abençoe, que o Senhor nos proteja, ó Pai, e que seja uma bênção para a Tua glória os cultos desse final de semana. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe. Se Deus quiser, domingo, às 9 horas, estaremos aqui para mais um culto, para com os irmãos que puderem estar aqui e também para aqueles que nos acompanharão em casa, estaremos também transmitindo online e que Deus nos abençoe até lá. Um abraço a todos e fiquem com a bênção de Deus.